Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para mais um programa, um momento de conversa. Comigo está aqui precioso irmão Jonatas. Irmão Jonatas, fez sua salvação. Deus abençoe, irmãos. Prazer mais uma vez estar aqui. Nós tivemos uma pausa aí dos programas Momento de Conversa e é um prazer estar aqui voltando aos trabalhos. Deus abençoe. Amém. Desde já pedimos perdão também por esse longo tempo, que ficamos sem programa, tivemos alguns problemas internos e pela graça de Deus resolvido, pedimos que os irmãos nos coloquem em sua oração, que se você está sendo abençoado de alguma maneira, que você ore por nós, para que o Espírito Santo continue a nos guiar, nos ajudar neste projeto. Amém? Vamos hoje dar continuidade àquele assunto que já estávamos tratando, que é sobre a estatura de um varão perfeito. Estatura essa que o irmão Brana disse que não há nenhum homem irá no rapto se não houver essa estatura. Correto, irmão Jonatas? Amém? E vamos para a nossa leitura, a nossa leitura base, onde se encontram essas 7 virtudes, que Pedro fala lá na segunda epístola, segunda epístola universal de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5, que diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém? E para darmos início, ao nosso tema de hoje, que é a continuação, é esse 6º degrau, é esse degrau chamado piedade, é esse degrau que vai afinilando, chegando à completude, chegando à perfeição dessa estatura. Nós vamos ler uma escritura que está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém? Irmão Jonatas, nos deu um breve detalhe a respeito sobre esse degrau, sobre o seu significado, o que o irmão Brana fala a respeito desse degrau. O irmão Brana diz na mensagem de Estatura de um Varão Perfeito que piedade ele dá 2 significados, temor de Deus ou ser como Deus, E o irmão Brana ensina em várias mensagens sobre aquele filtro do homem que pensa, Ou seja, aquele homem que ele tem um gosto santo, Ele busca. Então, você ser como Deus é você ter esse gosto de um homem santo, Procurar as coisas santas. Por exemplo, nós olhamos a própria nossa vida, e vemos assim algumas atitudes que nós fazemos. Será que eu estou sendo como Deus? Então, você ser como Deus e ter o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O irmão Brano diz na mensagem C, de parágrafo 108, ele diz assim: agora não se pode fazer o pecado passar através das páginas dessa Bíblia. Não. Ela o interrompe, ela o filtra. Agora você pode ir à igreja e simplesmente tomar qualquer coisa, mas você não pode passar através dessa Bíblia e ter pecado. Ela não permitirá. Ela filtra todo o pecado e dá o gosto de um homem santo. Porque se o homem estiver pensando que deseja ser santo e ser como Deus, e ser um filtro ou uma filha de Deus, então ele vai querer o tipo certo de filtro. Assim, ele detém todo o pecado deste lado da Bíblia, e ele somente pode fazer o Espírito Santo passar através da Bíblia. Que escreveu a Bíblia é o gosto de um homem santo ter esse filtro do homem que pensa. Então, você ter esse filtro do homem que pensa, as coisas que vem, você tem que se comportar como a Bíblia disse, porque pecado e incredulidade, ela não passa por esse filtro, Então, você ter esse filtro do homem, que é o Espírito Santo,
você é como Deus, você tem a piedade, você é como Deus, né? Eu só vou ler aqui o parágrafo que o irmão Brana diz na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, aí eu já passo de volta para o irmão. Sempre. O irmão Brana diz assim: agora em sexto lugar é a paciência, a piedade. Agora, sim, temos que acrescentar piedade. Que quer dizer piedade? Busquei em vários dicionários e não encontrei o significado, mas um dia estava na casa do irmão Jeffries e o encontramos num dicionário. Piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Depois de ter fé, virtude, ciência, temperança e paciência, então seja você como Deus. Você diz: irmão Brana, eu não posso fazer isso. Não se desanime. Sim, o pode fazer. Deixe-me ler das Escrituras para ver se você deve ser como Deus. Você sabe que a Bíblia diz: deuses sois. Jesus o disse em João 10:34. E por quê? Porque todas as coisas que estão em Deus estão em você. Bom, Mateus. Amém. Perfeitamente. Quando nós analisamos, né, nós olhamos para essa escritura em Timóteo, diz assim, no verso 16, no capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim a Timóteo: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Agora, se a gente analisar esse capítulo, né, irmão Jonas, esse capítulo 3, ele é destinado aos sacerdotes, né, aos bispos, né? Paulo ele vem dizendo aqui como que os bispos, como seus diáconos, como que eles devem ser, quais são as qualificações, né, para que ele possa exercer ali o episcopato ou o diaconato. E no final ele traz isso, né? Ele traz isso de uma maneira séria, diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Sim, Deus em carne. Deus manifestou-se em carne. Agora, quando nós vamos olhar, Deus ele sempre se manifestou de distintas formas na Bíblia, né? Para diferentes pessoas, né? Nós vemos para Moisés, ele se manifestou como uma sarça ardente, né? Para o irmão Brana, ele se manifestou como uma espada, como um pilar de fogo. Sim. Para o povo no Egito, como uma nuvem. Verdade. De várias maneiras Deus se manifestou, né? Mas qual foi a maneira que Deus se manifestou, que foi mais próxima, mais semelhante, mais ao alcance do homem? Sim. Foi esse grande mistério da piedade. Foi Deus se manifestando em uma carne humana, foi Deus sendo tentado, foi Deus passando por todas as coisas que um homem passa. Em Sim. tudo foi tentado, em tudo foi provado, né? E esse é o grande mistério da piedade. Agora, quando nós vamos analisar desde o princípio, né, nós vemos que Deus se manifestou em Adão primeiro, por isso que Adão ele tinha o domínio de todas as coisas no Éden, por isso que ele dominava os ventos, as marés, os animais, tudo, absolutamente tudo ele dominava. E o que fez ele perder esse domínio foi a questão do pecado, a questão da incredulidade, a questão dele ter caído. E ele era o homem que Deus desejou se manifestar, Deus o criou para ele manifestar ali, manifestar o seu poder, manifestar o seu controle, né? O significado, o nome ele traz um significado, traz uma identificação, melhor dizendo, e Adão significa Deus da terra, né? Deus sobre a terra, ele era Deus na terra. O irmão Brana mesmo diz isso, Deus era Deus no céu e Adão era Deus na terra. Adão controlava todas as coisas. Mas após esse homem, Adão, perder ali o seu domínio, perder o seu controle, agora essa manifestação, essa maneira de Deus se manifestar, naquele momento foi cerrada. Foi rompida, melhor dizendo, né? Tanto que a morte de separação eterna de Deus, mas do que é que a morte ali separou? Separou aquela manifestação sobrenatural sobre aquele homem terreno, sobre aquele homem da terra, aquela manifestação de poder, aquela manifestação onde o homem poderia controlar e falar: não, sai para lá, muda o seu curso. Aquilo foi rompido, aquilo foi separado. Aquilo foi separado. Tanto que o homem, né, quando ele entra em pecado, ele é jogado para fora do Éden. Porque ali estava a fonte de poder, ali estava a árvore da vida. E o irmão Brand diz que poder sem caráter é diabólico. Sim. Né? Então, quando nós começamos a analisar, nós vemos como que Deus ele vem
se manifestando de várias formas depois no Velho Testamento. Sim. Até chegar em Jesus. Aquele que foi e que é a nossa ponte, que foi o que nos levou ao companheirismo de volta a Deus. Sim. Porque essa manifestação de Deus, ela vinha porque Deus tinha um companheirismo com Adão. Esse mistério da piedade, esse mistério de Deus feito, velado em carne, manifestado em carne, ali ele estava vindo através do companheirismo. Através do companheirismo. Sim. E aquele companheirismo trazia obediência. Trazia obediência àquele servo Adão, aquele filho Adão, que era filho de Deus, feito a sua imagem e semelhança. Ele tinha ali todo o poder de Deus, até que ele caiu. Então aparece Jesus. E Jesus ele vem para fazer de novo esse elo que foi rompido. Uhum. Esse elo que foi quebrado. Esse elo, esse mistério da piedade de Deus sendo manifestado em carne, veio para fazer com que eu e você manifestasse Deus em carne. Amém. Para que nós pudéssemos alcançar isto. Para alcançar isto. Em Hebreus, Paulo diz, né? De diversas maneiras Deus tem falado aos pais, pelos profetas, e nos últimos dias pelo seu Filho. Falar é uma manifestação, né? É uma maneira de manifestar também. Né? Lembrando diz que a palavra, né? Ela é o pensamento expresso, né? Significa logos. Então, esse mistério da piedade, esse Senhor Jesus Cristo, ele não abriu esse acesso ao Pai, esse acesso a fazermos, não, melhor dizendo, esse acesso a nos entregarmos, a nos rendermos para que Deus se manifeste em nós. Porque embora Paulo está falando aqui de Jesus, mas quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus não é a Senhora Jesus Cristo? Não é a Senhora Jesus Cristo? Quando nós olhamos para o quadro do Éden, na mulher antes de pecar, quem era ela? Ela era Eva? Não, ela não era Eva. Eva é o nome de uma mulher caída. Adão, quando ela acordou, Adão olhou para ela e disse: você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne. Em outras palavras, você é feita do mesmo material que eu sou. Senhor Adão. Você é o mesmo que eu sou. Você é a mesma, você é feita como eu. Sim. E agora a igreja, no último dia, ela é a Senhora Jesus Cristo. Ela é feita do mesmo material de Jesus. Qual é o material de Jesus? Fé, conhecimento, paciência, temperança e até o último degrau. Ela é feita, ela é manifesta com esse mesmo caráter de Jesus. E o irmão Brana diz, né, no parágrafo que o irmão leu, ele diz assim: você tem que ser como Deus, não desanime. Não desanime. Você sim pode fazê-lo. Eu só falo, como que eu vou ser como Deus? Né? Como que eu vou ser como Deus? Como eu posso ser como Deus? Nós sabemos que o natural, ele tipifica, ele explica o espiritual. Quando nós olhamos para a imensidão dos oceanos, aquela água do oceano, aquela água do mar, toda essa água ela tem uma composição. Ela tem uma porcentagem de sais, uma porcentagem de micro-organismos, uma porcentagem de cada coisa. Sim. Quando você pega uma xícara daquela água do mar, daquela água do oceano, ela está sim em menos quantidade. Mas se você for analisar, as mesmas porcentagens que há naquela xícara é o que há no mar. Sim. Ela não está em uma imensidão de tantos litros cúbicos, mas a mesma porcentagem, em outras palavras, a mesma qualidade que há no oceano, há em uma xícara da água do oceano. Verdade. E é isso que nós somos, irmãos. Juntos nós somos um oceano do Deus vivo, Sim. O povo do Deus vivo. Mas individualmente nós carregamos as mesmas qualidades, as mesmas porcentagens. Amém, irmão Jonas? E falando sobre a questão do outro significado que o Brana dele sobre piedade, né, temor de Deus, o Brana mostra na mensagem Estatura de Varão Perfeito sobre esse temor de Deus, né? O temor de Deus, ele não é você ter medo de Deus, não é você respeitar Deus, né? E o próprio Salomão diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Exato. E o irmão Brana diz, esse temor, ele é uma reverência, ele é um respeito. Então você tendo essa...
você tendo essa reverência, esse respeito por Deus, você tem piedade. Você está sendo uma pessoa piedosa, um cristão piedoso, né? E quando uma pessoa ela perde o temor, ela perde a graça. Ela começa a questionar a palavra, né? Alguns pontos que a palavra deixa para ela. Não, acho que não é esse ponto. Algumas coisas que o Mombrana deixou, ele falou, não, esse Mombrana estava pregando lá na época dele, agora na nossa época é diferente. Uma pessoa que fala assim é uma pessoa que não tem piedade, não tem temor de Deus, né? Agora, uma pessoa que tem o temor de Deus, ela segue a palavra na risca, em todos os detalhes que a palavra deixa para ela segue porque ela tem reverência e temor de Deus. Até mesmo quando um pastor vai pregar, um pregador vem, está na unção do Espírito trazendo a palavra de acordo com o que a Bíblia ensina, a pessoa começa a questionar, achando que o pastor está mandando indireta, está falando alguma coisa. É uma pessoa que perdeu o temor de Deus, ela não respeita mais nada, não tem reverência, né? Tem um cargo na igreja, não tem um temor de Deus, é uma pessoa que não tem piedade. E em 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então, a doutrina do Senhor Jesus Cristo é segundo a piedade, ou seja, é segundo fazer a pessoa viver de acordo com as Escrituras, ter uma vida perfeita. Em Tito, capítulo 1, verso 1, diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E a piedade é temor a Deus, ser como Deus. E o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que o Mombrana pregou, é você ser como Deus, ter uma vida santa, né? Ter o temor de Deus, a reverência. Então é importante esse ponto, porque hoje o que nós vemos são pessoas que não têm mais temor de Deus. Igrejas de denominação, recentemente eu vi assim, uma propaganda, é até meio engraçado de falar, mas estava assim o nome do culto. O culto vem novinha, o nome do culto. Uma publicação, né? E aí eu estava até vendo assim, até os pastores denominacional atacando aquilo, ela falou aonde chegou o ponto das pessoas de fazer uma publicação dessa num culto, pastores que pedem dinheiro descarado no púlpito, né? Pessoas que ocupam cargo na igreja, que não tem temor nenhum, começam a discutir dentro do tabernáculo. Então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que o amor esfriou, o respeito esfriou e pessoas não têm mais o temor de Deus, então não, é um tempo que não tem mais a piedade. Mas aqueles que alcançam a piedade, depois desses outros 5 degraus que nós subimos, né, fomos falando, a pessoa alcançou isso, ela já está tendo o temor de Deus, já respeitando o que Deus diz, ela já está num degrau próximo de chegar ao amor fraternal, que é o último degrau. Exatamente. Exatamente, Bruno. E se nós formos pegar assim, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais gramática, né, piedade, ela é o contrário, né, de impiedade, né? Sim. Impiedade ser ímpio, né? Nós sabemos que o ímpio, encaixando perfeitamente, né, com o que o irmão falou, que o ímpio é aquele que sabe, mas ele não pratica. Exato. Ele não erra por ignorância, ele não erra porque ele não conhece, mas ele sabe e ainda assim desobedece, ainda assim faz o contrário, né? Concluindo, né? Não posso nem falar acrescentando, mas como o disse, é perfeitamente isso. A piedade é o contrário. A piedade é o saber e também o efetuar daquilo, executar aquilo, cumprir a palavra. Verdade. Fazer, porque quem é Deus? O que é Deus? Nós falamos Deus manifestado em carne. O que é Deus? Qual é a manifestação de Deus? Deus não é sua palavra? Quando Jesus disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ele podia não ter bebido daquele cálice. Ele podia não ter morrido. Mas não haveria outro para fazer o que ele tinha que fazer. Não haveria outro para cumprir a escritura que ele teria que cumprir. Para pagar o preço que ele teria que pagar. Sim. E após isso ele disse, Senhor, mas seja feita a tua vontade. É verdadeiramente isso, é sairmos do caminho para que Deus faça a sua vontade. Não que Deus faça o que eu quero. Não, Senhor, eu não quero beber desse cálice. Não, mas Senhor, cumpre em mim a tua vontade, se possível faça. Mas Senhor, cumpre em mim a tua palavra. Cumpre em mim as tuas escrituras. Sim. Cumpre em mim a sua justificação, a sua santificação, o teu batismo com o Espírito Santo. Cada degrau dessa estatura. Ser como Deus.
né? O irmão Branham diz, temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Verdade. Ser como Deus. Agir como Deus. Parece algo tão distante, tão difícil quando nós olhamos para nós como humanos, como pessoas. Né? Até assim, quando Jesus fala assim, se alguém te der um tapa no seu rosto, você oferece a outra. Isso é ser como Deus, mas é difícil. Mas é uma atitude de você ser como Deus. Né? Exatamente. Jesus Cristo na cruz morrendo, falou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Uma das mortes mais terríveis, mas você perdoar o seu amigo é fácil. Agora, perdoar o seu inimigo, né? Que Jesus ensina também. E amar seu inimigo. Amar o seu inimigo. Amar a todos. Isso é piedade. Piedade. E Deus, eu creio, eu sei, eu confio que Deus nos levará a esse ponto, né, irmão Jonas? Porque é o que está na Escritura. Né? É o que está na Escritura e Deus ele vela pela sua Escritura. Sim. Nós temos que ter essa ciência, porque às vezes a gente não por falta de conhecimento, às vezes por desleixo, a gente pensa, não vou ser como Deus, não, então eu vou agir de qualquer maneira, vou falar de qualquer maneira, vou me vestir de qualquer maneira. Mas o que é que Deus está requerendo de você? Para que você esteja lá no rapto, para que você esteja no Éden restaurado, porque o que é essa estatura aqui? É o que leva de volta para onde Adão foi expulso. Verdade. Porque Adão, ele não somente cometeu um erro, não, ele perdeu tudo. Ele perdeu a estatura que ele tinha, que era a estatura da manifestação de Deus. Sim. Ele perdeu todos os poderes que Deus tinha manifestado por ele, né? Todos os domínios, todo o controle. Você vê que depois dali tudo foi só tormenta, né? E continua até hoje. Então, por meio do Senhor Jesus, que tem abrido esse acesso novamente para alcançarmos isto aqui, a estatura do varão perfeito, por meio do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério de Deus sendo manifestado em carne. É verdade. Grande é o mistério. Por quê? Porque muitos não compreendiam. Como que Deus em carne orava para quem? Eles devem fazer essa pergunta. Para quem Jesus estava orando então? Para ele mesmo? Grande é o mistério de Deus manifestado em carne. Porque esse grande é um mistério que muitos não entendem, muitos não compreendem. Mas pela graça de Deus, a mim e a você tem sido dado esse entendimento. Sim. Tem sido dado essa clareza, essa revelação. Amém. Para alcançarmos este mundo sobrenatural, que é o mundo de onde viemos. Né? É o mundo de onde viemos. Alcançar essa manifestação sobrenatural, que é para o que Deus nos manifestou, nos trouxe aqui. Amém. É para sermos piedosos, não impiedosos, para sermos filhos da piedade, não filhos ímpios, né? Irmão Jonas? Eu creio que é um assunto maravilhoso, né? E que Deus nos ajude a alcançar essa piedade, né? Eu creio que o Salmos capítulo 1 fala muito sobre essa diferença entre o ímpio e o santo, né? E que nós possamos ser aquele que é os bem-aventurados, né? Os que são piedosos e não os ímpios, né? Que Deus nos ajude a caminhar e alcançar essa estatura de um varão perfeito, né? Eu creio que essa inspiração que desceu no coração do irmão Mateus de fazer essa série de programas sobre a estatura de um varão perfeito é muito importante, porque como o irmão Mateus falou aqui no início, o homem que subirá no arrebatamento é aquele que tem a estatura de um homem perfeito, né? Então, nós vindo nesse tema aqui, falamos sobre os outros 5, e vindo nesse tema sobre a piedade, né? É algo muito importante, que até nós mesmos aqui que estamos gravando, nós mesmos observando, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, né? Toma deste cálice. Então, nós examinamos nossa vida também, aprendemos com o que o irmão Brana nos ensina, todas essas coisas, e buscamos viver isso, porque o viver, ele é maior do que pregar, né? Exatamente. Creio que é isso, irmão Matheus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus tenha te abençoado nesse programa. Né? Quero deixar aqui meu agradecimento aqui ao irmão Jonas, ao irmão Felipe, que está aqui conosco, né? Para os bastidores, ao irmão Lucas Helps, que está nos acompanhando também. Que se esse programa
foi de bênção para você, te abençoou de alguma maneira, que você deixe o seu like aí, né? Que você compartilhe para que uma outra pessoa seja abençoada. E vamos juntos, né? Juntos a completar essa estatura do irmão perfeito, não só no programa, né? No YouTube, mas também em nossas vidas, né? Amém. Que Deus nos ajude, nos auxilie, né? É importante que tenhamos esse conhecimento, né? Não podemos ser leigos, né? Não podemos ter esse conhecimento que é mais valioso do que o ouro, mais valioso que qualquer coisa em nossas mãos, e não termos esse conhecimento dentro de nós. É verdade. Né? Nós temos que ter, Deus nos deu para que tenhamos esse conhecimento. É verdade. Deus desceu, Deus se manifestou, Deus abriu sua palavra para que possamos ter este conhecimento, para que Ele nos transforme, para que Ele nos renove por esse conhecimento da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Shalom. Shalom.